A história minha de ouvir no Teatro Sorocabano começou em 1953. E qual foi o propósito do grupo que passou a se chamar Teatro Experimental Sorocabano? Era fazer com que o público tomasse conhecimento e tomasse gosto pelo teatro. Por quê? No centro tinha 2 salas de cinema, e ia o mundo inteiro ia lá, eu inclusive com a Elvira, mas a gente via que o pessoal não sabia nem o que era teatro. Porque antes existiram alguns grupos, mas as apresentações eram tão esporádicas, era uma vez só, para um público muito particular. Então, eu considerei que a gente fez o teatro de Sorocaba renascer, ou melhor ainda, nascer, em 1953. Esse propósito tinha como base o teatro TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que naquela época era o máximo que se tinha no Brasil em qualidade de teatro, com Cassinar Becker, Frei Diáconis, Sérgio Cardoso, todos os grandes atores e atrizes estavam lá, sob a direção de diretores italianos. Esse teatro existe até hoje, o prédio, mas ele está abandonado lá, porque por questões burocráticas. O Serviço Nacional de Teatro, agora nem chama assim, mas é o Ministério da Cultura, ele comprou o prédio. Comprou, mas está um embrólho lá de que a vendedora, ela disse que vendeu o teatro, mas ela não vendeu o luminoso do teatro. Que é uma piada, né? Porque eles querem usar o luminoso do Teatro Brasileiro de Comédia, que ficou marcado na história. E elas que não deixam eles usarem se não pagar mais tantos milhões. E então está tudo parado lá. E parece que até houve invasão do sem-teto. Uma confusão. Bom, mas aí, na época, era tudo lindo e maravilhoso vindo do TBC. E a gente decidiu fazer teatro amador, mas, assim, teatro amador em ritmo profissional. Uma peça atrás da outra. Tanto que no primeiro ano, a gente montou 4 peças. E estreamos, tinha um salão da Ação Católica que tinha 400 lugares. E o padre Chiquinho, na época, deixou a gente usar. E a gente estreou fazendo uma matinê, domingo às 16 horas, e já despertou a curiosidade do público. O que é isso? Domingo às 16 horas, uma peça tal, chuvas de verão. E foi uma loucura, porque começou a aparecer gente de todo lado, menos mulher, mulher tinha pouca, para fazer parte daquele grupo. À medida que o grupo começou a aparecer, nós tínhamos uma coisa importante, era o apoio da imprensa, principalmente do Cruzeiro do Sul, o jornal Cruzeiro do Sul. Por quê? Por que o Cruzeiro do Sul apoiava? Porque lá nós tínhamos um dos diretores do teatro, Orestes Bastos de Oliveira, ele era funcionário do jornal. Então, nos facilitou muito a divulgação e, de certa forma, o espalhafato feito em torno do grupo. Isso ajudou muito.
E aí teve um grupo que reapareceu dizendo que nós éramos muito pretensiosos, que nós não estávamos ressuscitando o teatro sorocabano. Quem manteve o teatro sorocabano vivo durante todos aqueles anos anteriores era o grupo deles. O diretor era o Arlindo Badini. Agostinho? Não, esse não. Não? E a Dirce Del Santoro, que tinha um temperamento terrível. Bom, aí eu achei bom, porque ela voltou para dizer assim, olha, quem enche o teatro somos nós, vocês não. Então ela tinha o que hoje poderia parecer uma rede de internet de pessoas que vendiam os ingressos antecipadamente. Então o teatro ficava lotado, os 400 lugares, assim, como se fosse companhia visitante. Mas isso foi bom porque, ao mesmo tempo, comecei a escrever no jornal sobre notícias do teatro sorocabano. Então, eu dava um ar assim de coisa muito, muito importante. Fulano de tal vai atuar na peça tal, segundo o desempenho dele no nosso teatro e tal. Ou então do grupo rival, nossa, revelação do teatro, Pedro Salomão José, e coisas desse tipo. E à medida que a gente foi tendo uma aceitação local, começou a ampliar o círculo. Então, aqui o pessoal de São Paulo começou a tomar conhecimento da gente, o SESI, na pessoa do Osmar Rodrigues Cruz, me contratou para ter um outro grupo do SESI para os industriários. E com o SESI, com o Osmar, veio Ademar Guerra, veio aquele, veio assistir os espetáculos. Tanto que quando fui para São Paulo, eu já estava conhecido lá, né, como diretor de um grupo dinâmico. E a Elvira ficou mais um ano lutando ali, também contratada pelo SESI, e ela montou Lorca, do Garcia Lorca. Bernarda Alba, de Garcia Lorca. E eu já tinha feito também peças americanas. Eu fiz a Corda, que Hitchcock filmou como Festim Diabólico, e Arsênica Alfazema, que Hollywood fez com o título traduzido de Este Mundo é um Hospício, com Cary Grant. Enfim, eu tinha a intenção de fazer teatro profissional comercial, tendo em vista o público, o aumento do público. E quando a gente começou a levar companhias teatrais lá para Sorocaba, que tinha um outro teatro mais afastado, era no bairro de Santa Rosália. Esse bairro era o pessoal, todos operários da fábrica, Santa Rosália. E quando eu levei a Cacilda Becker para fazer um espetáculo com Van Moor e tal, tinha a ideia de se transformar um espaço lá na praça pública, no centro, de teatro. Então, a gente levou a Cacilda para esse lugar. De repente, ela resolveu perguntar
qual era o repertório de vocês? Eu, muito afoitamente, fui falar, nós agora estamos na base do Teatro de Arena. Eles fazem black tie lá, nós fazemos aqui. Eles fazem gente como a gente lá, nós fazemos aqui. Chapecó Futebol Clube, nós fazemos aqui. Ela falou, completamente errados. Vocês não têm que fazer essas coisas. Isso é para teatro profissional. Você tem que fazer Shakespeare. Eu falei, mas eu não conheço direito Shakespeare, eu mal leio Shakespeare. Ela falou, não interessa, faz um macacão, mas faz. Ficamos brigando muito, artisticamente, né? A ponto de noite, antes de começar o espetáculo, eu queria falar com ela alguma coisa. Ela falou, fulano, tira esse cara da minha frente, eu não aguento mais. Não aguento mais discutir com ele. Mas então, aí quando a gente veio para cá, a gente já tinha conhecimento, as pessoas já conheciam a gente. E o doutor Alfredo Mesquita, que era o diretor da EAD, que era a única e a melhor que se tinha aqui em São Paulo, ele, não sei se ele facilitou no exame para mim, mas eu passei, entrei, eu falei que eu queria ser diretor. E diretor, não existia o curso ainda. Ele falou, você tem que fazer o curso de 3 anos de ator e depois você vai fazer um estágio de 1 ano com os diretores daqui e 1 ano na França. Era tudo o plano dele. E na França, naquela época, era uma coisa assim que só eu vira poderia ir. Mas eu fiz o curso de ator, mas aproveitei para dirigir uma peça de um autor português muito respeitado, Bernardo Santareno, e a primeira peça de 3 atos feitas por um aluno. Ele incluiu a peça no espetáculo como exame dos alunos em drama. Ele aproveitava as encenações que ele fazia para, no fim do ano, usar cenas dos alunos para passar de ano, ou não. Então, ele falou que eu tinha tudo para ser um bom diretor, só que eu precisava aprender a não dizer tanto não. Eu fiquei surpreso. Ele falou assim, o Gentil é uma pessoa que até Shakespeare ele diz não. Eu falei assim, pensei, né, o que aconteceu? Ele falou, pois é, uma vez eu fui fazer uma conferência, eu estava no primeiro ano, ele fez uma conferência sobre Shakespeare. Aí, eu achei na época, né, que ele conseguiu sintetizar com poucas palavras, em pouco tempo, o âmago da obra de Shakespeare. Então, eu falei para ele, doutor Alfredo, eu gostei muito da sua conferência, quisera que o Shakespeare tivesse o seu poder de síntese. Ele falou, você acha? Eu falei, acho. Tudo bem. Ele usou isso no fim do ano para mim comentar, quando ele comentava o trabalho dos alunos, os formandos, ele falou isso. Eu dizia não até Shakespeare. Então, o resto foi acontecendo aqui, né? Participei do Arena e comecei a trabalhar com grupos do interior.
naquela época, a Comissão Estadual de Teatro, ela contratava os profissionais aqui de São Paulo para ir para o interior para ser, não é Cicerone, né? Era para ser diretor, em outras palavras, de grupos, para depois esses grupos participarem da final do Festival de Teatro Amador do Estado. Isso aí também, a gente não concorria, o diretor não concorria, só o grupo. Daí eu pulei para ser júri do festival, junto com a Renata Palottini, que foi maior felicidade. Umas 4 vezes a gente fez. E a gente convivia muito bem, tanto artisticamente como na parte social. A Renata, a gente só tinha trabalho de noite, né? A Renata sempre descobria um sítio, um campo, algum lugar para a gente fazer um piquenique, para passar o dia divertidamente. E a gente se divertia, né? Depois da Arena, e essa história eu resolvi ter um grupo chamado Teatro Contemporâneo, que foi consequência de um curso que eu dei num teatro, numa escola de teatro que pretendia se popular no centro da cidade, na Rua 24 de Maio. Ali, dava aula 2 vezes por semana e chamou muita gente. Agora, naquela época, você acredita, início de 70, já existiam aqueles alunos, quer dizer, pretensos alunos ainda, perguntavam para o diretor secretário: escuta, eu vou fazer o curso aqui e vocês me dão garantia de que eu vou trabalhar na televisão? E já, na época, já existia essa vontade de a pessoa ser famosa. Antes da Globo ainda. Era Tupi na época. Então é isso aí. Depois eu tive o Teatro Marcante, sofrimento de 7 anos, e consegui manter o teatro aberto, mas só consegui dirigir 2 peças em 7 anos, porque estava sempre preocupado com o telhado, com os gatos do vizinho, com isso, com aquilo, com ciumeira de empregado, até que o dono do prédio me surpreende com uma ação de despejo, que para mim foi a morte, que nunca eu imaginava que quem pagava tudo pontualmente ia receber uma ação de despejo. Foi uma época muito dolorida para mim. Aí eu resolvi passar para o outro lado. Primeiro passei a ser jornalista cultural e depois eu passei para a APCA, a ser crítico e jurado do Teatro Paulista. Esse é o que está aqui na sua frente. Que ótimo. E detalhe, não foi no Marcante que foi a Fada Rock, Cibele? Isso, nós estreamos lá no Marcante. Eu fiz muita coisa no Marcante. Por que chamava Marcante? Era uma sigla, né? Eu não inaugurei o teatro. Comprei do Paulino e da Marlene. Tá. Eles, Carlos Arena, a Marlene Santos, o Paulino Rafante, fizeram o teatro.
com as próprias mãos, ergueram o teatro. E depois, a uma certa altura, o Carlos Arena saiu, que começou a fazer cinema, e o Paulino e a Marlene, que viviam disso, começaram a ter dificuldade. Eles conseguiam lotar o teatro quando era teatro infantil. Eles tinham uma campanha junto às escolas que lotava toda a sessão. Mas de noite era aquela luta, né? Porque era apenas um teatrinho, meio escondido, e que não sustentava eles. Isso ainda que o pessoal fazia teatro cooperativado. Ninguém era contratado. Mas daí eu e Olímpio Pereira de Souza ficamos sócios e começamos a administrar o teatro. Depois entrou o Décio, meu filho, entrou o José Cunha, que falava muito, não ajudava nada. E era um sonhador. E o meu filho Décio, que entrou para não ficar sozinho lá na frente. É isso aí. E falando um pouco do Teatro de Arena, o Fagundes estreou pelas suas mãos, não foi, Gentil? O Fagundes, ele foi lançado como ator profissional na peça do Chico de Assis, a farsa do cangaceiro, truco e padre. Ele foi considerado uma revelação, uma espécie de Dr. Décio de Almeida Prado, o crítico, saudou ele como um novo Agildo Ribeiro, que era um comediante de âmbito nacional. Mas antes ele fez comigo, no Colégio Rio Branco, a peça Os Fuzis da Senhora Carraro, cuja peça não foi estreada, foi interditada pela censura. Na hora 2 horas antes do início da sessão, chegaram lá os cavalheiros e disseram: essa peça não pode ser levada. Por que não pode ser levada? Porque a peça é proibida até 18 anos e você está cheio de criança aí. Tudo menor de 18. Aí foi uma correria, porque o Colégio Rio Branco ainda é um colégio elite, né? Aí foram atrás do Adhemar de Barros, que era o governador, né? E ele falou que ele não podia fazer nada. Aí, nesse meio tempo, o delegado da polícia, a polícia política devia ser, né? Ligou para mim e falou assim, ligou e falou que queria falar comigo, com o diretor da peça. Aí ele falou assim: escuta aqui, o senhor é um comunista e pare de insistir em fazer essa peça porque Brecht é comunista. Eu falei: para mim, Brecht é um pensador mundial, só isso. Não venha com conversa mole, o senhor não desista, não vai fazer essa peça. Não deixou. E aí a peça não foi estreada naquela ocasião e jamais. A gente quis entrar no movimento que a Cacilda Becker estava encabeçando contra a censura. Mas aí a gente foi lá no Teatro Cacilda Becker, onde teve a reunião, mas era tanta gente dependendo da censura que a gente achou melhor ficar quieto, né? Era um grupo amador só. E
ficou por isso mesmo. Eu tenho os exemplares da revista Teatro da Juventude, né? E folheando lá a revista, eu me deparo com um texto chamado Herói da Gelatina Gelada, e que foi escrito por um menino de 7, 8 anos. E eu li o nome do autor, era Décio Gentil, que é filho de vocês. Aí conta essa história aí, como foi que nasceu essa peça do Herói da Gelatina Gelada. Para nós foi uma surpresa também, porque a gente não sabia. Que quando eu fazia Teatro da Arena, ele ia comigo para... A gente ia mais cedo para montar o cenarinho, para deixar tudo em ordem, né? E ele ficava ali ajudando, ficava acompanhando tudo, assistia a peça tantas vezes quanto fosse para lá. Mas eu não imaginava que ele fosse escrever uma peça. Um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, escrevi uma peça. Não, foi assim. Né? Posso falar? É o seguinte, ele estava brincando de dar Nessa tiro... depois. Não, foi isso. De dar tiro nos índios. Aí ele cansou, ele pôs os 2 braços assim na mesa e falou: pai, já briguei de tudo, e agora o que eu faço? E o Gentil falou: escreva uma peça. Daí ele escreveu a Gelatina. Entendeu? Ele escreveu a Gelatina Gelada porque ele cansou de brincar de índio, e aí veio: pai, o que eu faço agora? Já brinquei de tudo. Escreva uma peça. Ele foi e escreveu. Mas ele sempre foi muito ambicioso. Ele escreveu, e aí queria porque queria que eu fizesse, que eu montasse na Arena. Mas eu não tinha essa qualidade do Arena. A Arena exigia um pouco mais, né? Exigia, inclusive, um certo compromisso político. Gentil, que peças você fez no Arena? Estreiei com a peça A Árvore que Andava. Daí a gente montou o Carrossel Zangado. Depois eu montei nada menos que Molière, para criança. Acho que eu fui pioneiro nesse ponto. Fiz As Artimanhas de Escapão. E eles traduziram para Escapino. As Artimanhas de Escapino. E o texto, o espetáculo, era montado como se fosse num circo. Tinha uma armação de ferro que permitia aos atores subirem, fazerem malabarismo ali, de ponta-cabeça. E tinha barril sem fundo, eles colocavam o barril no corpo. Tinha uma cortina com rostos. Se abria assim, levantava a cortina, os atores punham o rosto lá e cantavam. Porque tinha música, musical. E foi uma delícia fazer. Repercutiu muito bem. Aí já tinha Fagundes, tinha José de Anchieta, que faleceu há pouco tempo. Ele era maravilhoso como cenógrafo. Cenógrafo autodidata, naquela época. Depois ele estudou, foi representar o Brasil até na Rússia. O Gentil, Elvira, vocês passaram pela IAD, pela TBC. A TBC, na verdade, nessa época ainda era uma extensão da IAD praticamente, né? As pessoas saíam da IAD e iam direto para o TBC, praticamente isso, né? E trabalhou também no Arena. O TBC e o Arena tinham perfis muito diferentes, tanto politicamente quanto a escolha de textos e tudo mais. Existia alguma rivalidade entre esses elencos, entre o pessoal que frequentava o TBC como profissional e o pessoal do Arena, ou não existia, era uma relação de cumplicidade? Como é que era isso aí? Como é que era
Esse dia a dia do Arena, TBC e EAD. Eu pertencia ao núcleo 2 do Arena. O núcleo 2, inicialmente, era para teatro infantil. Né? E existia o Teatro Brasileiro de Comédia. A grande contenda política era entre a TBC, que o Arena achava que representava a elite paulistana, não o povo paulistano, e o Arena, que queria fazer teatro brasileiro, não de sotaque português. Porque a prosódia dos atores do TBC era, assim, super bem dita. As palavras eram muito bem pronunciadas, eram a dicção perfeita, sem perder a autenticidade, né? E o Arena era tudo livre. Vai dormir, não quero saber de nada. Não enche o saco. Sabe? Era o teatro brasileiro que eles queriam fazer. E fizeram. Quem acabou com a festa foi a censura. Porque aí eles começaram a pregar a Revolução Armada. E teve um ou outro que entraram na brincadeira, como Isaías Almada, e acabou sendo preso. E o Boal, que era o principal animador político, ele teve que se ausentar do país durante não sei quanto tempo. Depois voltou, acabou sendo vereador no Rio de Janeiro. Ele era um bom diretor. E transitar entre esses mundos era tranquilo? Ou por exemplo, quem estava mais próximo do Arena não tinha muito acesso, não tinha muito diálogo com o povo do TBC e vice-versa? Ou era super tranquilo transitar entre esses nichos? Os teatros em São Paulo eram poucos, mas faziam teatro de terça a domingo. Sim. Quando não, tinha também o teatro das segundas-feiras. Então as pessoas mal se viam, elas eram vistas, mas não se viam. Não tinha muita cumplicidade. Sabiam mais um do outro pelos jornais. Né? Então não chegou a ser uma luta fratricida, armada. Era você lá, eu aqui. E tinha uma oficina também, né, que também brigava com a Arena e com o TBC, né? Eram 3 grupos, na verdade. Né? No começo, as primeiras peças maravilhosas que eles fizeram era aplicar Stanislavski. Os atores preparados para Stanislavski. Conseguiram fazer até o máximo foi Pequenos Burgueses. E depois de um certo tempo, veio para cá um grupo americano chamado Living Theater. Aí o pessoal puxava um fumo danado, viu? Sim. Tanto que aqui eles se instalaram lá na oficina e a polícia ficou de olho. Nesse meio tempo, eles já tinham viciar o Zé Celso, tentaram viciar o Renato Borghi, a Hetty Fraser, a Ítala Nandi. O Renato Borghi ainda conseguiu, mas conseguiu sair. E aí começou o teatro que eu chamo de teatro pélvico. O Zé Celso. Teatro pélvico.
Porque Teatro pélvico é muito bom. Era todo mundo nu, o tempo todo. Ele disse que ele faz o teatro dionisíaco, né? E está até hoje nessa. Voltando um pouquinho do processo de Stanislavski ali da oficina, era o Gênio Kuznets que veio, né, para dar o Stanislavski, né, e que ele criou o Ator e Método, não foi? Para você ver, o Gênio Kuznets, Elvira fez um curso com ele no Teatro de Arena. Ele ia no Teatro de Arena, tinha um salão lá, e dava aula de Stanislavski no Teatro de Arena. Quando ele estava falando gentil, eu pensei, vou perguntar para a Elvira desse encontro dela com Stanislavski. Porque até esse momento, né, Elvira, mais ou menos, até o Marcante e o caminho mais ou menos junto, você e o Gentil. Os dois fizeram EAD, os dois fizeram o Teatro Experimental Sorocabano, né? Mas eu sei que seu encontro com o Stanislavski foi muito especial. Fala um pouquinho. Como eu estava fazendo Marasade, e na época era preciso que a gente fosse louca. E tinha que ser louca mesmo, não podia fingir que era louca. Assim dizia o Ademar. Você tem que ser louca. Você está fingindo, você está dando risada, você está fingindo. Não estou dando risada. Eu sou louca. Não, mas não pode ser assim, desse jeito. Tem que ser sincero. Então, ele batia na cara da gente muito com essa história, né? De ser. Daí, eu tinha lá... Eu falei, então meu personagem é assim, eu sou louca e santa. Então eu abri os braços como se fosse Jesus Cristo e depois eu passava a mão no meu corpo como se eu fosse uma mulher que precisava do sexo, né? E eu ficava olhando aquilo. Daí o dele falou, você quer dar umas aulas comigo? Porque você é uma atriz como é que fala? Stanislavskiana. Então, a gente pode se encontrar, reunir algumas pessoas, como na casa dele, e ele me fez vários exercícios que ele escreveu, dizendo que aquilo lá ele ia passar para o russo e ia mandar para lá, para a Rússia, né? Eu fiquei muito feliz com aquilo, mas depois nunca mais eu soube o resultado disso. Ele fazia a atriz escrever uma carta para ela mesma, não era assim? Era. Para se convencer de que aquilo era real. Era. E aí, bom, essa foi a minha experiência com ele, que foi muito valiosa mesmo, e que ele achava que eu era uma atriz que me entregava para o papel, e a única coisa que eu fazia intuitivamente, porque nunca tinha ouvido falar no Stanislavski, nada disso, Sorocaba nunca sabia nada disso, mas eu sabia que eu tinha que sentir como se fosse, isso intuitivamente. Então, se eu puder sentir como se fosse, eu podia ser qualquer coisa. Eu podia fazer qualquer loucura, porque eu estava me sentindo que aquilo era o verdadeiro. Mas, então, essa foi a minha experiência valiosa com ele, muito valiosa. Mas as peças que eu fiz em vários lugares, né? Mas eu tenho um negócio aqui que eu preciso falar, que foi o último trabalho que eu fiz como teatro, que foi no grupo Vida e Arte da terceira idade, lá na Água Branca. Lá eu estive lá com eles durante algum tempo, depois eu quis fazer a Bernarda Alba com eles, mas infelizmente houve um desentendimento e a gente teve que parar. Aí, quando eu comentei com o Gentil isso, o Gentil sempre é muito duro comigo, mas ele me põe com o pé no chão, né? Quando eu falei, olha que gente ingrata, tudo que eu dei para eles, o Gentil falou, mas eles têm razão. Sabe por quê? Quando qual me dela, Gentil? Evo. Hã? Evo. Não. Quando a
A nossa amiga que foi embora e foi fazer operação, morreu, e eu fiquei no lugar dela. A nossa amiga. Morreu? Ela morreu. Não, bom, então eu não vou falar o nome porque eu esqueci, mas eu vou falar o fato. Ela falou, Elvira, eu tenho que fazer um exame meio complicado agora, e eu não sei se eu vou... A Neuza Messina. Neuza Messina. E eu não sei se eu vou resistir. Então, se eu não resistir, você, por favor, assuma meu lugar e continue. Mas ela estava fazendo uma peça, era para continuar aquela peça. Não era? Porque tinha outro diretor. O grupo tinha outro diretor, que era o Bigoni, Luiz Carlos Bigoni. Zé Luiz Bigoni. Aí, o Bigoni, quando acabou, eu falei assim, bom, a próxima peça vai ser tal coisa. Ou seja, eu invadi o grupo, eu tomei conta do grupo sem perguntar se eles me queriam ou não. Então, por isso, hoje, todos eles são meus amigos no Face, porque realmente eu fui muito atrevida. Eu não devia ter dito a próxima peça, depois a próxima, quando ninguém me convidou para ser, sabe? Então, é mais ou menos isso. Ela foi convidada para ser diretora de ator. Ela só tinha que dar movimento, certo? Mas, e ela já fez tudo. Deu interpretação, deu movimento. E tinha uma moça lá que ia lá ensinar canto. Ela está com a mão na boca, assim. Eu vi isso. Não, o que eu queria dizer, porque eu acho que talvez quem vai assistir não saiba essa história, né? Que lá no espaço do Parque da Água Branca, que tem um teatro bem bonito, tem um grupo de terceira idade que se reúne lá, então eles começaram a fazer teatro. Até o momento em que a Elvira foi convidada mesmo para fazer, e ela ficou à frente desse grupo, acho que uns 4 anos, Elvira, 5? 4 para 5 anos. E ela montou umas coisas, sendo um grupo bem amador, que nunca tinha feito teatro e tudo, e ela montou umas coisas maravilhosas, assim, emocionantes, com todo o aparato, investindo do próprio bolso, porque apesar do Parque da Água Branca ser um aparelho da Secretaria de Cultura do Estado, não há um investimento nessa área de cultura, ela nunca recebeu nada por isso. E ela investia contratando músicos, contratando sonoplasta, iluminador. Então ela fez uns espetáculos maravilhosos mesmo, assim, emocionantes com aqueles não atores mesmo, porque eram pessoas que nunca tinham feito nada. E é muito lindo esse trabalho, foi uma pena que aconteceu esse desentendimento, mas tem os vídeos dos trabalhos, né, se alguém quiser pesquisar um dia, são trabalhos de altíssimo nível, assim, que eu me sinto até bem honrada, que a Elvira sempre acha que eu sou diretora musical, eu até já fui diretora musical da Fernanda Maia, vocês têm uma ideia, como ela é louca. Por que não? Não é? Por que não? Porque a Cibele, eu conhecia, porque é assim, não é só a Cibele, não é aquela menina lá, tô nervosa, eu esqueço o nome das pessoas. A Etel, por exemplo, ela estava sentada e o Oswaldo Calcílio estava ensaiando uma peça, ele era meu assistente no Mazzaropi. Aí eu falei para ela, sobe. Ela falou, não sou atriz, eu vim aqui porque minha namorada está em cena. Eu estou falando para você subir, sobe. Ela subiu e nunca mais quis sair do palco. Então, eu empurrava as pessoas, sempre empurrava. Então, eu falava, você vai ser o diretor musical. Eu não sabia se ele sabia ou não sabia. Ele vai estudar para ser. Você vai fazer o cenário. Não sabia se ele sabia, mas ele vai procurar saber. Então, é um pouco assim, digamos, a vocação de professor. É mesmo. Porque é como se fosse professor. Estude o que você faz. Eu achava legal você contar para nós a sua história com o Vladimir Capella, né? Que está nessa área que você está falando de lançar, né? Que você lança as pessoas. Eu acho que o Vladimir Capella só é Vladimir Capella porque tem Elvira Gentil. Gentil vai falar sobre o Vladimir.
Vladimir Capella apareceu quando eu tinha acabado de montar o grupo do Teatro Contemporâneo. Acho que foi em 75, com ex-alunos do curso. E a nossa intenção era montar peças de autores paulistas, peças inéditas de cunho social. E a gente conseguiu esse intento durante os 7 anos que o grupo funcionou. Mas, para estrear o grupo, eu fiz uma peça do Maquiavel. A Mandrágora, eu assisti. A Mandrágora. Aí vai a crítica do Estadão, fala assim, o grupo é interessante, assim, assado, mas eles não mostraram a que veio. Tem que ter uma meta, uma ideia que leve o grupo para frente. Bom, então, eu reuni o grupo e falei, agora, desse mês em diante, nós vamos ficar 1 ano estudando Stanislavski. A gente lê o capítulo da preparação do autor e eu bolo exercícios, a aula seguinte é exercício. E assim foi, durante 1 ano. Deu tanto o resultado que, no fim do ano, pelo menos 5 deles, 6, resolveram fazer teste para entrar na EAD. E todos pediram que eu preparasse eles para fazer os pequenos burgueses. Todos passaram. Entraram. Não todos conseguiram ir para frente, porque tinha que fazer 2 semanas horário integral. E vários deles trabalhavam. Então, não puderam cumprir aquele estágio. Mas um que cumpriu, por exemplo, o estágio e está aí na crista da onda é o Genésio de Barros, né? Na televisão. E teve a Suzana Macatos, que também foi para frente. Agora ela é psiquiatra, ela é psicóloga. Enfim, valeu a pena. Aí a gente começou a fazer peças de autor paulista e com cunho social. Nós fizemos do falecido Enio Gonçalves Dia Torto. E essa peça foi feita em vários teatros de bairros. Foi muito interessante uma vez que o Maluf tinha uma reunião no teatro, lá onde a gente estava à noite, e nós pusemos uma faixa, Dia Torto, hoje à noite. Diz que ele viu aqui Dia Torto, tira essa faixa daí, para me dar má sorte. Isso me contaram de noite, não tinha a faixa, eu falei, cadê a minha faixa? O Maluf me mandou tirar. Mas fez muito sucesso junto às escolas, né? Todos se comprometeram, o elenco era grande, se comprometeram a entrar em contato com escolas. E a gente conseguiu levar
muita gente, muita juventude. E aí teve o caso, a censura não quis liberar para maior de 10 anos, porque tinha um personagem que era dado a bebida, e tinha uma hora que ele falava merda. Aí, tem até 14 anos por causa disso. Eu não me conformei, porque a nossa plateia era da adolescente. Fui falar com o censor. O censor falou assim, você não pode ir por esse caminho. Você tem que ir pelo caminho seguinte. Se você fala merda no teatro, demora 2 anos que a pessoa fala merda na vida real. Se você falar merda no cinema, vai levar 1 ano para as pessoas falarem merda na vida real. Se você falar merda na televisão, na hora seguinte o povo inteiro está falando merda. E realmente ele tinha razão. Mas a gente conseguiu cortar a expressão e fazer para cima de 12. Primeiro eu quero falar sobre o Vladimir Capella, que a Cibele falou, porque o nosso contato foi muito grande, e o Vladimir, assim, ele chegou a mandado do Gentil, porque ele trabalhava... Vladimir. Porque ele trabalhava com o Gentil, e o Gentil escreveu uma peça lá junto com... Pediu uma colaboração, ele escreveu a peça e não falou que era ele, né, Gentil? Foi isso, ele não falou. Que era isso aqui de 2000. Madalena no 2000. Madalena no 2000. E aí, quando ele mandou o Vladimir lá em Osasco, ele chegou lá com o violãozinho dele, né? E eu falei assim para ele, olha, você vai tocar isso aqui, essa história que eu falei de ser professor, falei, se você não conhece, você vai estudar e eu quero que você faça isso. Daqui para frente você vai ser o diretor musical, meu, falei para ele. Aí ele saiu atrás de outras pessoas que pudessem colaborar, e durante muitos anos eu levei ele para a CESP, e nós fizemos muito trabalho na CESP, com as músicas dele. Depois ele, como ator, fez uma peça, não sei, Pede Passagem do Guarneri. Castro Alves, Pede Passagem. Castro Alves, Pede Passagem do Guarneri, e ele foi o Castro Alves. E foi maravilhoso, como ator, fazendo as músicas. E ele era muito exigente. Chegou uma época que a gente até que meio que se afastou, porque quando ele começou a fazer sucesso, e daí ele foi para o SESI, começou a fazer aquele sucesso estrondoso, ele já não concordava com muita coisa que eu fazia ou que eu dizia. Aí, claro, eu pensava, poxa, esse menino começou comigo, como é que agora fica me criticando? E eu me afastei dele, fui eu que me afastei. Quando ele escreveu o livro, né? Você lembra do livro? Você estava junto? Aí ele falou, você gostou do livro? Eu falei, não gostei. Você não falou que foi comigo que você começou? Ah, eu esqueci de falar. Quer dizer, ele ficou tão famoso que ele esqueceu com quem ele começou. A origem. E essa vaidade que a gente tem, porque a gente tem mesmo vaidade, não adianta dizer que não. Se a pessoa está lá no alto, se o Paulo Betti cita a gente, às vezes, o Gentil, eu fico toda orgulhosa. Fagundes até hoje. Fagundes até hoje. Né? A gente quando a gente ia ao teatro, encontrava ele, né, com a última mulher dele, que a gente nunca sabia qual era a última. Ela está falando do Paulo Betti, né? Não, eu falei agora Fagundes também. Não, Fagundes não. Essas coisas, eu não quero prolongar muito, porque vocês também, se fosse assim, eu ia dizer, fala você, você, Sibete, sobre sua vida, fala você também, não só fala,
Nós vamos chegar lá. Por que só nós dois? E tem uma história também da minha mãe contigo, né? Que quando vocês eram crianças e que vocês brincavam no quintal, né? Eu não sei se eu posso contar, assim, deixar publicamente, mas eu acho que os dois vão me perdoar. Meu irmão, Valdomiro Lima, gostava muito dela. Queria que ela casasse com ele. Mas eu sabia dessa história. Sabia? Sabia. Ela contou, ela sabia também, só que ela fingia que não. Então foi isso. Mas foi mesmo. Eu fazia no fundo do quintal e ela era sempre, ela estava junto com uma série de mocinhas da época, ela também era mocinha, como dançarina, dançava, cantava, era isso. Um dia ela disse para mim, telefonou e falou, Elvira, olha, é o seguinte, eu nunca dei para você, me ensinou, mas eu nunca dei para isso, né? Mas meu filho dá, meu filho é talentoso. Arruma alguma coisa para ele. Eu falei, manda ele fazer uma escola. Foi assim. Ele veio fazer a escola dos sátiros. Não, antes dos sátiros eu tinha feito SESI Conservatório, né, de Tatuí. Então foi aí, a parte SESI de Sorocaba, o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, eu comecei ali. Depois eu fui para o Conservatório de Tatuí, que o curso de teatro lá foi criado pelo Moisés Miatzkowski, não sei nunca a pronúncia do nome dele, e saudoso, grande Moisés. E aí depois que eu vim para São Paulo, fiz faculdade na Mozartel, né? E aí só então eu fiz parte dos sátiros. Queria perguntar para cada um qual foi o trabalho que vocês fizeram que mais marcou, se tem um. Olha, eu acho que como atriz, quando eu fui orientada para ser atriz, foi o Marassade. Eu ia lá às 2h da tarde e saía às 11 da noite. Estar com a Ademar, que falava, você é uma louca, sobe, faz. Eu segui a mesma linha dele. Não, mas eu não sei, faz. Estou mandando fazer, faz. A mesma coisa eu segui. E às vezes eu sinto que eu fui muito dura, especialmente com os alunos, porque fazia assim, faz. Mas faça, você sabe fazer, crie, invente. Então, eu sempre fui assim, mandona, sempre muito mandona. Mas a peça, o Marassade, foi que me abriu, foi com ele que eu aprendi a ser assim. Agora, como direção, essa foi uma coisa de intuição e muita ajuda do Gentil. Porque o Gentil, até hoje o Gentil corrige isso, corrige aquilo, não fala assim, não fala assim. Porque ele sempre foi intelectual. Eu fui operária de fábrica, eu vi da Votorantim como operária. Então, eu não tenho a mesma cultura que o Gentil teve, o Gentil é italiano. Então, ele teve essa formação da cultura europeia. Ele é assim. Agora, então, como direção, o que eu gostei muito de fazer, que me deu o prêmio, foi Mas Quero Asas que me carrega. É isso. E o Marassade foi em 1967, foi a primeira montagem no Brasil, não foi, Elvira? Foi em 67, okay. A primeira montagem do Marassade no Brasil foi. Bom, eu nunca me arrependi de peça nenhuma. Achei que o resultado era aquilo, era o resultado do meu empenho. Agora, que eu como um todo, de interpretação, direção, cenário, foi uma peça chamada Meia Sola. De certa forma, foi a penúltima peça do teatro contemporâneo.
E sobre a Adhemar Guerra, tem uma história muito bacana que você conta também daquele... Como que é, o que ele fazia para você ter sorte na profissão? Que ele era bem esotérico, né, nas coisas. Muito. Ele era muito. Ele fazia assim, ele falava, eu Vira, me arrume um lugar para me abençoar, para fazer um feitiço qualquer, para que eu seja feliz dessa montagem. Aí eu falei, olha, lá em Sorocaba tem. Em Sorocaba tem bastante lugar que tem gente que faz isso, né? Aí procurava saber direito onde era, ia lá eu com ele ia no meu Fusquinha, eu dirigindo o Fusquinha, e ia atrás desse lugar. Aí, quando chegar, eu levei ele e o Laerte Morrone também, no mesmo lugar. E quando, de repente, quando chegava, fica aí, meu filho, fica aí, como benzei, beijo com a folha, tudo, fica aqui no centro. Agora ela pôs em volta dele... Velas. Não, velas não, é pólvora. Aí ele me puxou, vem cá, vem cá. Aí eu pulei aquela pólvora e ele me abraçou e vi aquela fogueira assim em volta. Porque ele sozinho não tinha coragem de ficar. Ele foi assim. Agora, com o Laerte foi diferente. Eu jamais entraria com o Laerte, porque do Laerte foi outra mulher também daquela região, não sei se trocava tatuí, não me lembro. E o Laerte tinha que trazer uma roupa velha para ele trocar e deixar a roupa dele lá guardadinha, de pendurada, tudo bem. E daí a mulher enchia desde a cabeça, o corpo inteiro, de uma mistura de galinha preta, não sei como o quê, tudo cozido, tudo misturado, e passava no corpo todo dele. Ele ficava enlambuzado, que era para dar sorte nas coisas que ele estava fazendo. Esse é Laerte, foi Laerte Morrone. E o Adhemar, ele tinha aquela coisa também, né? Que ele era dramaturgo, né? Mas ele escrevia os textos e falava que era baseado em cordel de tal lugar, mas era dele mesmo, né? É que ele não gostava de crítica. E sem contar que eu tive o privilégio de dirigir esses dois, né? Olha quem sou eu, né? Olha que mentira! Tremia igual uma vara verde na série de audiodramas, né? Mas... é verdade. Mas você orientou apenas, né? É, claro, não precisa. Exato, dirigir é muita pretensão, né, gente? Muita pretensão, né? É muita pretensão, não tem nem o que dizer. As pessoas de fora nunca vão entender, né? A magia que está por trás de todo o nosso trabalho. É um trabalho que transcende a questão do trabalho em si. É uma realização de vida. Estar aqui nessa sala com pessoas como vocês, que têm essas histórias, que trazem de lá da coisa, daquilo que a gente ouve falar e ver as transformações que nós estamos vivendo ainda, é tão gratificante, é tão lindo. E dá sentido ao que nós estamos fazendo hoje. Dá sentido, dá para entender um pouco mais do processo que nós estamos vivendo hoje. É muito legal ter uma Cibele, ter os Gentis, na mesma sala e com as histórias e com essa carga de histórias que vocês têm para trazer, né? É muita coisa. Porque uma coisa está no livro, né? Uma coisa é você ler isso em livro, outra coisa é você ouvir de quem fez isso realmente. Quem fez isso. TBC, o que eu tenho do TBC, infelizmente, é só a minha relação de público, porque eu ainda consegui pegar, né? Eu consegui assistir peças no TBC. Na década de 80, eu consegui assistir muitos espetáculos no TBC. Eu morei ali na Major Diogo, né? Então, você morou na Major Diogo, né? Então, todo dia eu passava em frente ao TBC, porque eu trabalhava ali no Saraiva, né? Aquela escola estadual ali, um pouquinho mais para frente do TBC. Então, eu passava todo dia ali e via aquele prédio abandonado. Eu cheguei a pegar funcionando também, né? A última peça que eu vi lá foi do Jorge Doria, Juntando os Cacos. E aí vi uma peça do Enio também, um Até as Orelhas, mas isso
TBC ainda já estava decadente, né? Mas você vê o estado que chegou aquilo, assim, né? O TBC tem várias fases. A fase áurea está toda no livro do Guzik. Guzik, Guzik, né? Uhum. E a gente tem, está editado, vocês podem conseguir, Eu tenho. para perceber a efervescência dentro daquele espaço. Uhum. E tem um documentário também. Era só uma sala, viu, Emerson? Era Uma só sala? É. 4 salas. Foi quando o teatro ficou na mão, já numa outra fase, ficou na mão da... Marina Persson. Né? Marina Persson. Não, Marina Persson no teatro da... Não era Magnólia? Ah, da Magnólia. Magnólia. Magnólia, nossa. Eu lembro, eu passei uma vez, acho que quando estavam tirando as coisas. Ela que passou a alugar 4 espaços lá. Considerada o shopping da Major Diogo. Então, é muito triste isso. E, ao mesmo tempo, sei lá, a gente podia fazer alguma coisa com relação a isso, a lembrar dessas coisas, porque precisam ser lembradas. Tem um documentário também da TV Cultura, chamado, que era feito pelo Júlio Lerner, chamado Aventura do Teatro Paulista. Eu tenho alguns programas também, que eu gravava, que parou de passar um tempo, e que tem toda essa história do TBC, do Arena, da Oficina, tem os autores, sabe? Então, eu só tinha lido Décio de Almeida Prado, né, Sábato Magaldi, mas eu não conhecia a pessoa. Né? E ali no Aventura do Teatro Paulista, você via a pessoa falando sobre aquilo. Né? Então é muito diferente do que você ler um livro e imaginar. Eu trabalhei com Alberto Guzik na Vida na Praça Roosevelt, só que eu li o livro do TBC depois que ele morreu. Então, quer dizer, eu tinha um monte de coisa para perguntar para ele, não deu para perguntar. Né? Quer dizer, ele é ali do meu lado, convivendo diariamente. Então é muito complicado isso. Fazendo uma comparação com isso que a gente está vivendo hoje, da mesma forma que vocês foram pioneiros nesse momento teatral da cena brasileira, o que vocês sugerem para quem persiste, sobrevive, continua vivenciando o teatro, apesar da pandemia, né? Sei lá, o que vocês vislumbram, o que vocês pensam, o que vocês sugeririam para quem está nessa labuta, persistindo? Eu acho que se a pessoa ela tem o dom, né, do teatro, ela deve cultivar isso. Mas jamais através de stand-up. Chega de stand-up. O ator precisa aprender a dialogar. Teatro sem diálogo não é teatro. O ator tem que estar olho no olho. E o pessoal hoje em dia só quer fazer solo. Não estou falando da pandemia. Isso já vem de antes. Então, a mim, particularmente, me irrita muito quando eu vejo que o ator tal, José da Silva, está apresentando um monólogo, um solo, no teatro qualquer. Ele não tem esse direito. Ele tem que conquistar esse direito. Você pega uma Fernanda Montenegro, ela foi fazer um monólogo, Dona Doida, depois de 50 anos no teatro. Né? Pergunte que monólogo que a Cacilda Becker fez em toda a carreira dela. A Cleidiáconis, Sérgio Cardoso, os grandes atores. Nenhum. Todos com peça estudada, dialogando diante de um público ávido por emoção. Então, eu aconselho a seus colegas isso. Agora, eu acho o seguinte, que como nós estamos assim, nessa pandemia,
O que hoje nós fizemos é um caminho. Por quê? Você não pode mais ficar de mão dada, não pode mais... a distância tem que ser 1 metro, mas assim, se tem que ser 2 metros, que tenha 3 atores no palco que possa se movimentar sem o risco de pegar. Agora, a máscara é impossível tirar, a não ser que tenha ordem médica observando se realmente não há perigo nenhum. Agora, a plateia não existe, não pode pôr a plateia, porque se você abre, você vai ter que, de cada 3 cadeiras tem um. Esse um é escolhido e o que ficou lá fora. Não pode, então não tem ninguém. Mas, então, eu acho que o Covid ele é provisório. Ele não está aí para o resto da vida. Não, o Covid só vai acabar quando vir a vacina. Como todas as moléstias que continuam aqui e que nós fazemos a nossa vacina todo ano para se livrar. Então, quando a vacina vier, a gente vai poder fazer o teatro que a gente sempre fizemos. Mas enquanto não acontecer isso, o teatro não pode parar. Tem que haver uma forma, todo mundo experimenta uma forma, porque não pode parar. O teatro não parou nas guerras, nas grandes pestes mundiais, nunca parou o teatro. E nós não podemos parar, de jeito nenhum. Sabe, assim, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e estou contracenando com a Sibeli. A Sibeli faz de conta que está aqui desse lado. Eu olho, né, Sibeli? Então nós vamos fazer não sei o quê, Nós vamos voltar, o que você acha? Ela na casa dela. Acho sim, tudo bem. Então vamos, levanta as duas. Então, e cada um vai fazendo as marcas e o texto próprio e que a pessoa acredita. Então, eu estou numa mesa que tem uma toalha de veludo. Ela também tem que ter uma toalha de veludo na casa dela, igual a minha. Então, a produção também tem que trabalhar nesse sentido. O público vê a mesa com uma toalha verde, dela também tem que ser verde. Porque eu estou sentada numa ponta, ela está sentada na outra. E vamos inventando dessa forma. Não sei se isso dá certo, mas pelo menos estamos fazendo teatro. O teatro é a arte da convenção. Uhum. Você convenciona isso como regra. É essa convenção que vai acontecer. E o público comprando essa convenção, ela acontece. Acontece. Olha, o nosso teatro ele tem esses signos. Com isso nós vamos fazer. Isso significa isso. Pronto. Vamos dormir? Agora é hora do chá das 5, é comer. Eu só penso em comer. Eu vou almoçar ainda, gente. Ainda vou almoçar. Eu não comi nada. Eu também não almocei ainda. Eu também. Bom, gente, um beijo para vocês. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Obrigada.